pessoal! Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula, né? Muito prazer. Sou a professora Jéssica Albernaz, certo? Eu trabalho aqui no Psicom, consultoria educacional. Nós ficamos localizados, então, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos estar falando, então, um pouquinho sobre autismo. Lembrando, é muito importante mencionarmos aqui que escolhemos esse tema por conta do mês, certo? Dia 2 de abril nós comemoramos então o Dia Mundial do Autismo. Não poderia ser diferente, né? Nós falarmos sobre outro tema, então nós vamos ter um conjunto de aulas, né, onde nós vamos estar falando, onde nós vamos estar conversando, né? O tema autismo é um tema onde a gente tem muita coisa para explorar, né, para conversar. E se tem uma coisa que a gente gosta muito, né? É trazer temas aqui, compartilhar informações, compartilhar estudos com vocês, né? A gente sempre procura ser muito relevante, né, em tudo que a gente faz aqui. Então, eu espero que essa aula seja produtiva para você, né? Não deixe de participar, deixe aí o comentário, a cidade de onde você está falando, de onde você é, né? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? Que você possa se sentir, então, à vontade. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se não é a primeira vez, você já sabe, né, como funciona a participação de vocês. E uma coisa que eu quero deixar mencionado aqui para você é que os nossos materiais, né, os nossos materiais da aula, né, o nosso certificado, todos eles, você pode estar adquirindo, você pode pedir então para o pessoal do suporte, né, o link do suporte fica fixado aqui nos comentários, né, então depois dessa aula você pode entrar, eles vão estar te atendendo, né, vou estar respondendo as perguntas, lembrando que é um conjunto de aulas, né, então nós vamos ter o certificado delas, tá, então fica tudo no link, pessoal, no link que fica fixado aqui nos comentários, tá bom? Então não deixe de participar, não deixe de adquirir o certificado e material. Bom, vamos lá então para a nossa aula, né? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre autismo. Eu já peço desculpas para vocês, porque se eu falar aqui alguma coisa, além de eu falar muito rápido, né? Quem já teve aqui em outras lives sabe que às vezes eu falo muito, muito rápido. E aí eu acabo me enrolando um pouco nas palavras e eu ainda botei aparelho, né, gente? Então, imagina, um conjunto de coisas aí. Então, já peço desculpas para vocês, né, se eu me enrolar aí para falar. Mas espero ser muito relevante para você, né, nos seus estudos, né? Não sei se você já é professor, já é professora, se você já está atuando na área, ou se você, né, está se formando aí na faculdade, ou está pensando em vir para a área da educação. Espero, então, poder ser um pouquinho relevante para você aqui. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o autismo, algumas características muito marcantes que ele traz, né, aqui para uma criança e tudo mais, algumas coisas que a gente consegue observar. E nós, como eu disse, né, nós vamos ter um conjunto de aula, então são diversos temas bem relevantes, bem interessantes, que nós vamos preparar com aula para vocês, né? Então, hoje eu vou estar aqui neste momento trazendo uma introdução, mas a gente teremos muitos temas muito legais que nós vamos conversar, né, ao longo do mês agora de abril, né, que já se iniciou, né? Mas a gente sempre, por mais que não foi no dia do autismo, mas a gente sempre prepara aqui alguma coisa para vocês, né? E não poderia ser diferente. Então, vamos à nossa aula de hoje, né? Onde nós vamos estar, então, falando um pouquinho sobre o TEA, sobre o autismo, certo, pessoal? Vamos lá, então. Vou passar meus slides. Eu ainda me perco um pouco aqui nas coisas. Então, vamos lá. O transtorno do espectro autista. Se você está assistindo, então, essa live pelo seu celular, às vezes pode acontecer do slide ficar um pouquinho pequeno, não se preocupe, eu vou estar lendo, a gente vai estar conversando aqui, eu vou estar dialogando com vocês, tá? Então, bem tranquilo, porque às vezes pode de fato acontecer, né, de ficar muito pequeno pelo celular, você não se preocupe. Eu vou estar lendo, a gente vai estar conversando aqui, trocando um pouquinho de informações. Então, transtorno do espectro autista reúne desordem no desenvolvimento neurológico, presente desde o nascimento ou começo da infância. O TEA afeta o comportamento do indivíduo e os primeiros sinais podem ser notados em bebês de poucos meses. Então, né, uma curiosidade que fica aqui para nós, quando, eu não sei você, né, mas vou contar um pouquinho também das minhas experiências.
E quando a gente faz faculdade, às vezes é muito raso, né? Tudo que a gente vê na faculdade, tudo que a gente aprende, né? Às vezes é muito raso. Tem coisas que a gente só vai aprender na prática mesmo, né? No dia a dia, ali na sala de aula, né? Ou quando a gente tiver de fato uma criança autista na sala, né? Então tem coisas que a gente só vai conseguir observar. E uma das coisas que eu sempre pensei que o diagnóstico para autismo, né, era só depois que a criança atingisse uma certa idade. Até então, eu não tinha o conhecimento de que a criança poderia ter. E talvez você também, né, seja isso uma informação muito relevante para você, que com poucos meses de vida a gente já consegue observar. Eu sempre achei que seriam crianças maiorzinhas. Por quê? Por conta do comportamento, né? Então, porém, entretanto, não. E aí, no começo, né, isso me impactou bastante. E depois de muito estudar, né, a gente vai aprendendo muitas coisas. E então eu trago para você com uma curiosidade para mim também. Eu também não sabia, né? E estudando depois com o tempo eu descobri. Então, por isso que você está aqui nessa manhã, ou, né? Por isso que você está aqui. Se você estiver assistindo, né? De manhã, se você estiver assistindo à noite ou à tarde, enfim, não sei o momento que você vai estar assistindo, né? Porque como a aula, lembrando, mais uma informação importante, a aula fica gravada. Então você pode assistir mais vezes. Então, independente aí do horário que você está me assistindo, tá bom? Eu espero que você esteja aqui ao vivo agora com a gente, mas independente aí do horário que você, né, estiver assistindo, é muito importante. Inclusive, eu já deixo uma dica para você. Todas as lives, elas ficam salvas no nosso canal do YouTube. Então, toda vez que você precisar aí de uma informação ou uma curiosidade ou querer descobrir algumas coisas, a gente tem diversas lives aqui que de diversos assuntos. A gente fala sobre alfabetização, né? Inclusive, a alfabetização é um tema que eu gosto de falar muito, né? Então, a gente fala, a gente tem podcast, tem tudo aqui no canal, né? Então, eu deixo como dica para você. Mas é sempre bom a gente se aprofundar nos estudos, pessoal, porque tem certas coisas que a gente vai aprender na faculdade, tem certas coisas, como eu disse para você, a gente vai aprender na prática, e tem certas coisas que a gente vai ter que buscar conhecimento, sim, né? Nós, professores, nós somos eternos aprendizes, a gente sempre está em constante aprendizado, a gente sempre está aprendendo, né? A gente sempre está buscando coisas novas, então é muito importante. Então, você está aqui assistindo essa live já me deixa muito feliz, porque é sinal de que você está procurando se aprofundar mais nos assuntos, e isso é extremamente importante. Bom, legal, Jéssica, muito show, muito legal, tá? Mas o que que a gente pode observar então, né? Como que a gente vai observar em crianças de meses? O que a criança pode demonstrar para nós que pode sim acender um alerta aqui para o autismo? Então, pessoal, algumas das coisas que eu coloquei aqui para nós, tá? E aí, você aí que já trabalha, né, na educação, você que já trabalha com crianças, vai poder me dizer mais a fundo, né, o que exatamente você já pôde observar em algum momento, se alguma dessas coisas que eu trazer aqui você já consegue observar, né? E eu vou trazer algumas experiências para vocês. Então, aqui, o que eu botei aqui? Dificuldade para interagir socialmente, como manter o contato visual, expressão facial, gestos, expressar as próprias emoções e fazer amigos. Então, vamos pensar num bebezinho de meses, né? O que a gente pode observar, o que pode acender ali uma alerta para nós, né? Por exemplo, a dificuldade de interagir, né? Às vezes você tá ali interagindo, tentando interagir com o bebê, né? Parece que o bebê não dá a menor importância, não demonstra as emoções, às vezes até demonstra ali emoções para um determinado brinquedo, não interage muito com você. Então são pequenas coisas que a gente consegue observar, né? Então, por exemplo, a questão de manter o contato visual, isso a gente pode observar muito em crianças um pouquinho maiores, né? Conversar com a criança te responder, mas não consegue manter os olhos ali em você enquanto você está falando com ela, né? Então, diversas formas que a gente pode observar, né? Multiformas que a gente pode observar o autismo. Mas como a gente estava falando sobre crianças menores, então são alguns sinais de alerta, né? Alguns pontos, algumas características fortes e marcantes que você já pode pensar assim, opa, acendeu um alerta ali, né? Vamos conversar com essa família, vamos conversar com esses pais, se eles conseguem observar isso, porque normalmente o que pode acontecer, né? A gente tem uma criança, essa criança não tem diagnóstico,
né? E aí a gente observa, já aconteceu aqui comigo, a gente observa daquela criança ter alguns traços puxados para o autismo, né? Por exemplo, já aconteceu de eu ter um aluno que ele tinha diagnóstico de TDAH apenas. E claro, são características que vão se assemelhar muito, mas ele tinha muitas características, e quando eu fiz a sondagem com a mãe, ela só me comentou mesmo sobre o TDAH, ela não me contou, não me comentou nada sobre o autismo, e aí eu fiquei pensando e analisando aquela criança, né, o que tinha algo ali, e comecei a observar, né? Comentei aqui com a Luana, que é a nossa psicóloga do espaço, e ela me trouxe, ela me trouxe algumas sugestões de como eu poderia conversar com a mãe. E aí, conversando com a mãe, até que foi, a mãe disse assim, não, ele tem diagnóstico de autismo. E aí eu fiquei, por quê, né? Claro, a gente sabe que para a mãe às vezes é muito complicado, tem mães que botam muitas expectativas, né? E não que o autismo ele vá ser um problema na vida de uma mãe, mas ele vai requerer sim um pouco mais de cuidados, né? A criança autista, ela precisa de um cuidado, né? A gente vai falar nas aulas que ela vai precisar de um planejamento propício para ela, né? Porque cada criança, levando em conta, e vale mencionar aqui para você, cada criança é uma criança, né? Você pode ter 3, 4 alunos autistas na mesma sala, eles vão ser diferentes, porque cada aluno tem as próprias características, né? Então, o autismo, ele vem com características e se junta com as características da própria criança, né? Então, cada criança ela é única. Então, cada criança vai precisar de um cuidado maior, né? E às vezes as mães ficam meio assim, não sei se você já teve essa experiência, mas era uma coisa tão normal que ela poderia ter me comentado, porque o que acontece, né? Quando a gente vai fazer uma sondagem, né? E eu converso com a mãe, né? Pergunta, o que te traz aqui? E a mãe me comenta que na escola é muito difícil, né? Que na escola é mais complicado, né? Que precisa de um cuidado maior, e aí ela já me diz, porque ele é autista, porque ele tem TDAH, né? Que é as duas coisas que mais tem aqui. E aí eu já sei que tenho, né, que trabalhar com aquela criança. Por exemplo, como eu disse, né? Tem crianças e crianças, tem crianças que são mais tímidas. Isso não é uma característica que vem com o autismo, é uma característica da própria criança, né? A criança não mantém contato visual. A gente sabe que isso é uma característica que a maioria das crianças autistas não tem, né? Mas tem as crianças tímidas, tem as crianças mais extrovertidas, certo? Então a gente tem que ter esse time, digamos assim, né? Esse norte para a gente também saber que a criança ela vai ter suas características, como a gente pode trabalhar com elas, certo? Então aqui eu estou trazendo algumas dificuldades que tem, e alguma dessas dificuldades é o que a gente pode observar nos bebês, mas claro que a gente vai observar isso durante a infância, conforme a criança vai se desenvolvendo, né? Por exemplo, como eu coloquei aqui, né? Expressar as próprias emoções e fazer amigos, né? Então, a gente vê muitas vezes a criança, né, brincando sozinha, né, não interagindo, não conseguindo interagir, às vezes não tem o controle das próprias emoções, às vezes está muito feliz que pula e balança a mão, né, movimentos repetitivos, o pular, o se agitar, então às vezes aquela emoção ali tá um turbilhão ali dentro, então às vezes quando fica muito bravo, né, quando é contrariado em algumas coisas, ou não quer algumas coisas, né, que quer bater de frente, então, às vezes acontece da criança não ter o controle das próprias emoções, né, então, esse é mais um ponto que eu botei aqui para você. Bom, continuando, dificuldade na comunicação, optando pelo uso repetitivo da linguagem e bloqueios para começar e manter um diálogo, né? Então, a gente percebe que para a criança é muito difícil interagir, né? Fazer amigos, né? Essa questão de brincar sozinho, né? Então, volto a dizer aqui
às vezes não conseguir interagir com as outras crianças e, né, as outras crianças não interagir com elas também. E uma dica que eu já deixo aqui para você, que não é bem o intuito da live, né, mas que eu gosto muito de mencionar aqui. Por quê? Às vezes, na maioria das vezes, né, o processo de inclusão, e a gente vai falar nas próximas aulas, ele é um processo um pouco mais lento, ele é um processo um pouco mais difícil. Não só para criança autista na escola, para a família, né? Porque a família precisa ser acolhida pela escola, mas também pelos próprios colegas, né? Às vezes, para os próprios colegas é difícil, né? De entender por que aquela criança precisa de mais ajuda, o que aquela criança tem, por que aquela criança é tratada daquela forma, né? Então, para as outras crianças, às vezes acaba sendo um pouco mais complicado, né? Um pouco mais difícil. Entender que tem um coleguinha ali que vai precisar de ajuda, né? Que vai precisar de mais auxílio, né? Que vai precisar de um outro olhar, de um outro cuidado. Então, às vezes, para as outras crianças é muito difícil. E uma dica que eu quero deixar aqui para você é: tem um livro, tá? Que se chama. Eu vou até ver se eu consigo pôr aqui para vocês, tá? Ele é bem legal e eu deixo muito como dica para você, tá? Que trabalha aí com criança, né? Que. Vamos ver aqui se eu consigo botar aqui para você. Aqui. Eu quero pegar o nome certinho para mostrar aqui para vocês. O nome do livro é Uma Mente Diferente, tá? E o que tem nesse livro, Jéssica, de tão especial? Uma Mente Diferente. Gente, esse livro eu gosto muito, muito dele para você trabalhar com as crianças, tá? Para você trabalhar com as crianças quando você for fazer uma atividade que for uma rodinha de hora do conto, por exemplo. Ah, eu vou fazer uma hora do conto com as crianças. Ah, eu não sei o que eu posso trabalhar com eles, eu não sei que história eu posso trazer. Eu deixo para você então de dica, tá? Eu deixo para você de dica essa do livro. Por quê? Gente, esse livro, eu não sei se eu vou conseguir botar aqui para vocês. Espera aí, vou remover meu slide. Vamos ver se vai. E compartilhar a tela. Eu vou compartilhar essa aqui, que é onde está o livro. Olha, gente, esse livro aqui, então, ele trabalha sobre o autismo. Ele é um livro ilustrado, tá? Então, nesse livro aqui, que eu tô mostrando aqui para vocês, ele vai trabalhar, vocês podem ver, ó, que ele tem ilustrações aqui. Ele vai trabalhar a questão do autismo de uma forma lúdica e divertida. Não tem muito aqui sobre, mas esses primeiros aqui vocês já conseguem ver. Ele não é um livro assim muito caro, né? Mas também não é muito barato, mas eu acredito que você consiga o PDF dele, tá? E ele é muito legal para trabalhar a questão do autismo com as crianças. Por quê? Porque ele é um livro, né, aonde você vai além de, né, ter aquele momento ali de ter uma atividade mais lúdica, né? Pensa comigo. Você pode fazer uma rodinha, né? Ah, hoje a prof vai contar uma história. E aí você traz esse livro, né? E você começa a contar a história. Ele vai mostrar o autismo de uma forma lúdica, tá? Ele vai contar a história de um menino com autismo e como os colegas o ajudam ali, enfim. Ele é um livro que vai tratar sobre este tema muito importante, né, para as crianças, mas de uma forma ilustrada, de uma forma divertida, onde dá para fazer mais dinâmica, né? Mas ter essa acolhida, porque daí as crianças elas vão começar a entender, porque as crianças precisam ajudar esse coleguinha a ser incluído nas atividades, a serem incluído na turma, né? Eles precisam incluir essa criança precisa se sentir acolhida, por mais que ela vai sim ser diferente, né? Ela vai precisar de um cuidado maior, né? Ela vai ter essa dificuldade de interagir com os colegas, e os colegas sabendo disso vão poder entender mais esse coleguinha. Então, não fica aquela competição, digamos assim, em sala de aula, né? É mais tranquilo. Então, é uma dica que eu deixo para você,
tá? Uma Mente Diferente é um livrinho, então, que vai falar sobre o autismo de forma lúdica, de forma prática, de forma ilustrada, que você vai poder estar trabalhando ele em sala de aula, onde você vai poder estar falando um pouquinho mais sobre ele. Então, essa dica eu deixo para você. Apesar de que a live, a proposta dela, não é trazer atividades aqui hoje para você trabalhar com crianças autistas, mas é uma dica que eu gosto de deixar aqui para você. Talvez entre um slide e outro, eu trago aqui então uma dica para você usar em sala de aula e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu acredito que tenha sim o PDF desse livro, tá? Então você pode estar pegando o PDF ou adquirindo o livro, né? Enfim, eu tenho certeza que ele vai ser de grande ajuda, que você vai conseguir trabalhar com as crianças de uma forma mais legal, de uma forma mais lúdica, né? Vamos dar seguimento. A nossa hora ela voa, né? Bom, então aqui eu coloquei alterações comportamentais como manias, apego excessivo a rotinas, ações repetitivas, interesse intenso em coisas específicas, dificuldade de imaginação e sensibilidade sensorial. Então, o que a gente pode ver aqui, tá? Alterações comportamentais, apego excessivo a rotinas, por exemplo, né? Quando a troca de rotina acaba se tornando um problema. A criança chega na sala, a criança sabe exatamente o que vai acontecer, né? A data, tem aquela rotina ali, sabe? Quando a gente chega na sala e a gente coloca, né? Não sei se todos vocês colocam, mas, por exemplo, botei a data. E aí eu coloco, nosso cronograma de hoje é primeira aula, a gente vai fazer uma atividade, por exemplo, meu cronograma aqui com as crianças. Hoje a gente vai fazer uma atividade de juntar sílabas, a gente vai fazer uma atividade de caça-palavras e a gente vai fazer uma atividade de leitura. Depois dessas 3 atividades, se você concluir no tempo, você vai ter um tempo livre. Pronto, essa é a aula sempre, né? E aí, por alguma causalidade, né, eu não atendo essa criança, eu venho uma outra prof. Já vai ficar meio assim. Ou mudei o cronograma, mudei a aula, mudei a forma que eu ia fazer a aula, mudei a forma que eu tinha preparado aquela aula. Pronto. A criança já se desestabiliza, né? Então, quebra de rotina, né? A criança tem uma rotina, a criança tem ali um segmento e de repente simplesmente, né, troca a rotina, troca tudo. A criança vai se perder, a criança vai se desestabilizar. Então, é muito importante termos a rotina com as crianças e seguirmos à risca essa rotina, né? Porque, claro, pode acontecer alterações uma vez que outra, mas é importante manter a rotina com bastante frequência e aí uma vez que outra vai mudar, explicar para a criança, deixar a criança calma e tranquila para que ela não se desestabilize e não acabe gerando um transtorno, certo? Ações repetitivas. Então, né, a movimentação da mão, balançar a mão, né, ou pular. Normalmente a gente vê, né, o sacudir das mãos, né? Então, é mais uma característica aí que a gente consegue observar. Uma coisa que eu botei, né? Interesses intensos em coisas específicas. Por exemplo, a criança, né? Normalmente a criança autista, quando ela vai para a escola, né? E eu já vi isso muito, né? Numa escola que eu estagiei, né? Um tempinho atrás, tinha muitas crianças autistas. E uma coisa que era fato, né? O que a criança, um menino em específico, ele vinha para a aula e ele trazia sempre com ele um ursinho e um paninho. Sempre. Toda a aula, todos os dias. Um belo dia, ele estava na aula e ele perdeu o urso que ele trouxe, né? O urso ele trazia um ursinho e um paninho. E ele perdeu o urso. E aí ele se desestabilizou, ele começou a gritar, ele começou a chorar, ele se desestabilizou completamente. Ele só conseguiu ficar instável de novo quando trouxeram para ele aquele ursinho que era aquele apego que ele tinha. Por quê? Porque esse apego que a criança tem é o conforto dela, né? Por mais que ela esteja longe de casa naquele período de tempo, ela tem algo que ela trouxe de casa, que é o apego dela, que é a segurança que ela tem. Né? E naquele momento, quando ele perdeu esse controle, quando ele perdeu esse conforto que ele trouxe, ele se desestabilizou. E ele só conseguiu se estabilizar novamente quando foi entregue para ele. Então,
é muito nítido, a gente consegue observar, né? A criança, ela tem um apego, ela vai ter um ponto de conforto, né? E é muito importante nós, profs, né? A gente conseguir ver, a gente conseguir tranquilizar, né? A gente conseguir deixar essa criança, então, tranquila, deixar essa criança à vontade com esse apego, né? Por isso a importância também de explicar para a turma, de fazer as outras crianças, porque daí o que poderíamos evitar de gerar, né? Aquela criança vem para a escola, ela traz ali um brinquedo que é o apego dela, as outras crianças ao redor vão pensar o quê? Eu não posso trazer um brinquedo, mas o Joãozinho pode, a Maria pode, né? Mas na verdade a Maria precisa daquilo ali para se tranquilizar. O João precisa daquilo ali para ficar calmo, né? O João não traz aquilo ali para a escola só para brincar. O João traz aquilo ali para a escola porque é o ponto de conforto que ele tem. Então, esse é mais um ponto que eu deixo para você pensar que o quanto é importante a gente trabalhar com as crianças a inclusão. Não a gente só querer incluir, só querer que as crianças aceitem aquele coleguinha que precisa de um cuidado, aquele coleguinha que precisa de uma ajuda. Não. A criança entender que aquela criança tem sim questões que ela vai precisar de um pouco mais de cuidado, né? E trabalhar essa sensibilidade da criança, nas crianças, né? Para as crianças receberem aquele colega, né? Para entenderem que aquele coleguinha é diferente, ele precisa de um cuidado maior. Então, às vezes a gente quer incluir, né? Trabalhar a inclusão, mas não trabalhar a inclusão com as crianças. Então, é muito importante a gente procurar atividades que vai incluir essa criança, mas também que as outras crianças vão incluir a própria criança. Não sei se você me entende, né? Se fica claro para você. Mas é muito importante a gente trabalhar inclusão com as crianças também, fazer as crianças participarem, né, desse envolvimento, desse crescimento, dessa interação. Né? Então, é uma dica que eu deixo para você. Eu dei a dica do livro e aí eu disse para você, né? Para você fazer um momento, uma hora do conto, né? Botar as crianças ali, juntar eles, né? Fazer eles interagirem. Então, eu deixo aqui para você essa dica. Trabalhe a inclusão na sala de aula, né? Ensine as crianças. A gente tem crianças com autismo, a gente vai ter, né? Não é muito mencionado para as crianças, mas TDAH, né? Às vezes o TDAH ele não tem algumas características tão específicas, mas também precisa de uma certa ajuda, né? A criança com TDAH, às vezes, ela não consegue se concentrar, então é importante a gente trabalhar a própria síndrome de Down. Então, né, que foi mês passado, a gente comemorou a síndrome de Down. Então, são pontos importantes para a gente pensar, né? Até onde a gente tem trabalhado com as nossas crianças sobre inclusão? Até que ponto a gente tem deixado eles cientes? Será que a gente só quer que eles participem do final, onde a criança vai ser incluída na sala, onde vai entrar um coleguinha novo e eles vão ter que aprender a lidar? Ou a gente está colocando as crianças desde o princípio na inclusão? Né? Vamos pensar, por exemplo, né, aqui no espaço a gente tem um grupinho de alfabetização, né? E eu tenho um aluno no grupinho que ele tem apraxia da fala, né? Não tem muito a ver com o tema que a gente está trazendo aqui, mas é um exemplo que eu quero mencionar para você. Então, esse aluno, ele tem apraxia da fala, portanto, é um pouco mais complicado, né? Às vezes, de entender algumas palavras, né? O que é normal, né? Ele faz fono, mas algumas palavrinhas ainda saem assim, meio enroladas, podemos dizer assim. E, né, tudo bem, até então só tinha ele no grupinho de alfabetização. E tudo bem, né? E tudo certo. Aí chegou outras crianças para o grupinho, porque o grupinho são 3 crianças. E aí eu precisava incluir, né, aquela criança. Daí eu disse assim, olha, né, ele vai ter algumas coisas que ele vai falar que talvez a gente não entenda e tá tudo bem, né? Ele tem uma dificuldade para algumas palavras, mas ele não se importa de repetir. Então, a gente vai ter que entender ele, certo? Mas ele é nosso colega, ele é nosso amigo, ele vai estar aqui. As próprias crianças foram se sensibilizando com a questão desse colega e elas mesmas foram ajudando, né? Porque esse menino, ele estava no grupinho, né, de alfabetização, então ele precisava se alfabetizar. E ele falava muito
o que ele escrevia, perdão, ele escrevia muito o que ele falava. Então, a maioria das palavras que ele falava enroladinho na hora de escrever também saiu. Então, a gente precisava retomar. Então, no começo, assim, as crianças às vezes não tinham muita paciência, né? Prof, eu já sei isso, vamos para outra coisa. E eu, não, mas tem um amigo que ainda não entendeu e tá tudo bem, a gente vai retomar até que ele entenda para que todos nós possamos avançar juntos, né? Que é o processo da alfabetização, né? Quando as crianças passam ali dos níveis silábicos, né? Eu digo para eles, ó, ficou um para trás, vamos voltar para que ele venha com a gente. E isso acontece na inclusão também. Ele ficou para trás, vamos até que ele venha com a gente, porque a gente é uma equipe, a gente tem que remar juntos. Então, eu retomei isso com eles e aconteceu de uma forma tranquila. Então, às vezes, é muito importante a gente conversar com as crianças, a gente trabalhar a inclusão e fazer, de fato, eles participarem de todo o processo. Né? Então, eu quis trazer isso para vocês, porque vocês pensem, né? Vou pegar atividades que eles vão poder interagir melhor, atividades que eu vou poder explicar que a Maria ela precisa de ajuda, que a Maria tem um ponto ali de conforto que ela precisa ficar, que ela precisa se sentir excluída, que ela precisa participar. Então, são várias vertentes que a gente vai conseguindo trabalhar e fazendo com que as crianças participem, certo? Bom, mais um ponto que eu coloquei aqui é sensibilidade sensorial. Muitas crianças, então, têm aquela sensibilidade de não querer trabalhar com tinta, com massinha. Então, por isso que eu falei para vocês também que é importante você conhecer a sua criança, né? Porque tem crianças e crianças, né? Então, todo autista, ele vai ser diferente um do outro. Então, da mesma forma que vai ter crianças que não vão gostar de pegar em massinha, não vão gostar de trabalhar com tinta, né? Com água, às vezes, também. Então, não vão gostar dessas coisas mais sensoriais, né? Tem outras crianças que vão. Então, tudo é questão de conhecer, de criar um vínculo. Não é porque você cria um vínculo com aquela criança, trabalhar com ela acaba se tornando muito mais tranquilo, muito mais fácil, né? Então, conheça a criança, interaja, crie um vínculo, procure conhecer, para você já separar, né, atividades que vão proporcionar, além de proporcionar algo tranquilo, algo de boa, né, você vai conseguir trabalhar com essa criança, né? Então, eu já estou dando algumas dicas para vocês, né, falando das características. Então, é muito importante que você possa conhecer a sua criança, tá? Bom, crianças com autismo podem ter dificuldades em compreender as emoções dos outros, em expressar seus próprios sentimentos e se comunicar de maneira não verbal. Então, a gente sabe que tem autistas verbais e não verbais, né? Então, às vezes acontece da criança que a criança autista não verbal, a gente já falou aqui sobre eles, né? Mas a gente vê muito frequente a questão deles não se comunicarem através da fala, mas eles se comunicarem através dos gestos, né? A criança quer água, ela não vai falar que ela quer água, mas ela vai apontar, ela vai tentar pegar o copo, aí você já vai entender. Então, ela vai procurar meios de se comunicar com você através de gestos, né? Então, a questão, às vezes ela não vai olhar diretamente no olho, às vezes não, quase sempre, né? Quando ela for pedir alguma coisa também. Então, eles se comunicam muito por gestos, né? Então, por isso que é mais um ponto que eu falo para você ali, que você tem que conhecer a sua criança, tá? Então, uma outra coisa que eu quero falar aqui para você, tá? Que é muito importante você conhecer, porque a gente vai falar, tá? Em outras aulas sobre, tá? Mas o espectro autista, eles se manifestam de diferentes níveis, né? Uma pessoa diagnosticada como grau 1 suporte apresenta prejuízos leves, por exemplo, né? Que podem não impedir de estudar, de trabalhar, de se relacionar, impedir que eles tenham, então, todo esse contato. Então, por isso que é importante, né? Além da gente conhecer, a gente saber o que a gente vai trabalhar. Então, tem crianças autistas de grau 1 que eles não vão necessariamente não interagir, né? Que eles não vão necessariamente não estudar, né? Muito pelo contrário, a gente sabe que as crianças
elas têm um nível de inteligência muito grande, né? Então, crianças, elas vão ter, sim, algumas questões, elas vão ter, sim, algumas dificuldades, mas o prejuízo já é menor, né? Quanto maior o grau, maior o prejuízo, né? Então, crianças de grau 1 são leves, são considerados leves, tá? Já crianças com grau 2 de suporte têm um menor grau de independência e necessita de algum auxílio, né, para desempenhar as funções cotidianas, né? Então, como por exemplo, tomar banho, né, preparar a sua refeição, não necessariamente preparar a sua refeição, mas pôr a refeição no prato, às vezes até mesmo para ter esse tique de pegar o talher, né? E aí que fica de respaldo para nós, né? Que a gente vai ver que as crianças ali no grau 2 eles vão ter mais dificuldade na própria coordenação motora de pegar, levar até a boca, de pegar a tesoura e cortar. Então, são atividades que a gente consegue trabalhar com eles para estimular essa coordenação motora, né? O pegar do lápis, né? O pegar do talher, a criança com suporte 2, por exemplo, para tomar banho, vai precisar de ajuda, vai precisar de um auxílio. No caso, eles são um pouquinho menos dependentes, né? Eles vão precisar de mais ajuda. Então, também é mais um ponto, né? Quanto maior o grau, mais auxílio essa criança vai precisar, tá? Autistas de grau 3, né, vão manifestar dificuldades graves, tá? E eles vão precisar de apoio ao longo da vida, né? Então, tem graus de autismo, tá? É o grau 1. Esse é um ponto que eu pretendo trazer para vocês aqui nas aulas, tá? A gente falar sobre cada um deles mais detalhado. Hoje eu não tô entrando muito, né, fundo neles, porque como eu disse para vocês, a gente separou muitas aulas, muitos temas legais, e hoje é mais uma introdução para que você possa conhecer, certo? Mas que a gente vá trabalhar, a gente vai conversar, né? A gente vai ter mais momentos onde a gente vai poder se aprofundar em cada um deles. Hoje eu só trouxe eles de maneira básica. Mas então, que tem, né, graus do autismo. Tem o grau 1 de suporte, grau 2 de suporte e grau 3. Conforme vai aumentando o grau do autismo, a criança vai precisando de mais ajuda, de mais auxílio, né? Então, por exemplo, como eu disse para você, a criança de grau 1 nem sempre ela vai ter dificuldades na escola, nem sempre ela vai ter dificuldades para se comunicar, né? Ela vai sim demonstrar algumas características, mas ela vai conseguir ser mais dependente. A criança de nível 2 já é um pouco mais dependente de alguém, já vai precisar de mais auxílio. E as crianças de grau 3, que daí é o autismo severo, vão precisar de muito mais auxílio nessa questão, tá? Então, como eu vou saber, né? Como eu vou saber? Claro que pelas características, pela forma da criança, a gente consegue saber se a criança, qual é o nível, né? Mas é muito importante a gente ter esse contato com os pais, né? É muito importante a gente ter essa rede de apoio. Eu costumo dizer que os pais são nossos mediadores, né? Então, a gente quer conhecer a criança, a gente quer conhecer um pouquinho mais dela para saber o que trabalhar, para saber como lidar com a criança quando a criança está em crise, se tem alguma coisa que a criança tenha algo que vai fazer com que ela se acalme, tudo isso é uma questão de conversar com os pais. Por exemplo, né, em uma outra live eu falei, né, a gente tem aí autistas não verbais, né, a gente tem autistas que não vão se comunicar através da fala, vão se comunicar através dos gestos, porém, né, essa criança também tem hiperfoco em algumas coisas, tem coisas que elas realmente vão gostar muito, né, tem coisas que vão ser o hiperfoco dela, tanto para se acalmar quanto para se concentrar. Então, é um meio de conforto para ela. Tá, beleza. Mas se é uma criança não verbal, como que eu vou saber? Por isso é importante, né, a gente ter esse contato com os pais, a gente ter essa comunicação, né? Pedir para os pais falarem um pouquinho sobre a Maria, o que, que a Maria gosta, tem algum desenho que a Maria gosta, tem algum animal que a Maria gosta, né? Se serve de exemplo também, a gente já trouxe aqui. Eu não sei se você já assistiu, mas é mais uma dica. Hoje eu tô amando dar dica para vocês, né? Mas é uma dica que a gente já trouxe aqui outras vezes, tá? Foi a prof. Angélica, inclusive, que falou sobre, né? E ela falou sobre um dorama,
Não sei se você sabe o que é dorama, mas vamos dizer uma série, né? Uma série coreana. E essa série, o nome dela é Uma Advogada Extraordinária. Não sei se você já assistiu, se você já ouviu falar. Se você não assistiu, eu te aconselho a assistir. Não vou te dar muitos spoilers aqui, mas é muito legal. Por quê? Porque trata a vida de uma advogada com autismo. E foi retratado, gente, de uma forma muito incrível, né? As características, o modo de falar. Então, tudo isso que eu estou explicando para vocês retrata perfeitamente nessa série. Por isso que eu gosto de deixá-la aqui como dica para você. Retrata perfeitamente. E ela tem algumas características muito marcantes, de fato, né? E ela tem hiperfocos, né? Por exemplo, um dos hiperfocos dela é em baleias, né? Então, além dela ter hiperfoco na questão ali judicial de estudar, de saber as leis, de saber o que é certo e o que é errado, porque é a profissão dela, né? Por isso ela se tornou uma advogada. Ela tem hiperfoco em baleias. Então, toda vez que ela está solucionando um problema e ela consegue achar a solução, para tudo e muda para uma baleia, né? Então é muito legal. É retratado de uma forma bem divertida, mas eu deixo de dica para você. Se você não assistiu, você assiste. E é muito incrível, assim, tudo que ela consegue fazer. Acredito que ela se caracteriza como uma, uma autista de grau 1, né? Porque ela é muito esperta, ela é muito inteligente, ela consegue se comunicar bem. Mas, nitidamente, ali a questão do contato visual, a gente consegue ver perfeitamente que ela não consegue manter o contato. Então, a maioria das características que eu falei aqui para vocês é tratada nessa série. Então, é uma dica que eu gosto de deixar aqui para você, tá bom? Lá você vai entender perfeitamente, né, como o autismo ele funciona na prática, né? Então é bem legal, certo? Então eu deixo para você assistir. É muito divertido e você vai conseguir ver nitidamente todas essas características que eu trouxe aqui para você, certo? Então vamos dar seguimento aqui, mas fica aí para vocês. Alguns sinais mais comuns então no TEA. Então, algumas coisas que eu coloquei aqui. Apresenta atraso anormal na fala, né? Então, a gente vê que a criança, ela pode ter uma fala mais, como eu posso dizer para vocês? Uma fala mais picotada, digamos assim, né? Provavelmente, né, pode acontecer de não formar uma frase completa, né? Então, repetir, às vezes, o que é falado, né? Por exemplo, eu falar, ah, Maria, quer água? Água, né? Então, dá essa repetida ali no final da frase, né? Ou então, olhar para mim e dizer água, né? Ela não formou uma frase completa, né? Então, é um dos sinais ali de atraso na fala, tá? Não responder quando for chamado e demonstrar desinteresse com as pessoas e objetos ao redor, né? Então, quando a gente fala, parece que não ouve, né? Não dá muita atenção para aquilo que a gente está falando, né? Às vezes a gente chama, não responde, né? A gente tenta se comunicar, parece que não está ouvindo quando a gente está falando, né? A gente chama, ah, Maria, vem cá, Maria pega e sai andando e vai lá para o outro lado, por exemplo, né? Então, nesse sentido, então, que eu trouxe, que eu quero trazer aqui para você, né? Então, às vezes a gente chamar, não dá muita importância, não ouvir o que a gente está falando, não demonstrar interesse, ter ali diversos objetos em volta, a gente oferecer uma coisa, a gente oferecer outra e não quer, ou já tá com algum brinquedo, né? Enfim, então, esse desinteresse, né? Quando é retratado a ela diretamente. Ter dificuldades em participar de atividades e brincadeiras em grupos, preferindo sempre fazer a tarefa sozinho, né? Então, brincar sozinho, né? Pegar o brinquedo e não interagir, né? Ter aquela imaginação mais aflorada ao ponto de querer brincar sozinho, de querer interagir sozinho, de não interagir com as outras crianças, não brincar de fato, né? Não conseguir se manter na brincadeira. Então, é mais uma característica que a gente pode observar, sim, tá? Não conseguir interpretar gestos. Só um pouquinho que deu um bug aqui. Não conseguir interpretar gestos e expressões faciais, né? Então, a criança não
demonstrar reações, né? Isso acontece também quando ela é bebezinha, então, como a gente falou ali nos primeiros meses de vida, que a gente consegue observar algumas coisas, esse é um ponto que a gente consegue observar, né? Quando a criança não demonstra ali reações, né? Quando ela fala, às vezes fala sozinha, né? Então, às vezes conversa com ela mesma. Então, a gente vai conseguir observar alguns pontos ali bem marcantes. Esse é um dos pontos que a gente consegue observar já quando a criança é pequenininha, quando a criança está na infância ali e tudo mais, né? Então, é mais um ponto ali para a gente observar, certo? Ter dificuldade para combinar as palavras em frases ou repetir a mesma frase ou palavra com frequência, né? Então, por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês na prática, né? Eu tenho um primo autista, né? Então, eu tenho autismo na família e é na prática todos os dias, né? Porque ele mora do lado da minha casa, então eu vejo ele com muita frequência. E o hiperfoco dele é em bombeiros, né? Então, tem vezes assim que ele repete várias vezes, bombeiro, 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 bombeiro. Às vezes ele coloca a mão aqui para se ouvir, né? Bombeiro, bombeiro. Então ele repete várias vezes a mesma palavra, né? Então, ou café, café, café. Então, ou como eu disse também, repete a última palavra que a gente fala, né? Anderson, tu quer café? Café. Então, a última palavra, né? Então, não conseguir formar a frase, né? E ser pouco na fala, né? Falar algumas palavras apenas. Apresenta falta de filtro social, sinceridade excessiva, né? Às vezes a criança fala que não gosta, não gosta, né? Não quer, não quer. E é isso, né? E aí uma coisa que tá ali, né? Falta filtro social. Então, às vezes fala o que pensa, né? Quando é uma criança que se comunica bastante, né? Acredito que uma criança de grau 1, quando ela se comunica, ela consegue se comunicar melhor. Então, acredito que ela seria uma criança super sincera, né? Falaria o que pensa, e é sobre isso, e tá tudo bem, né? Então, esse filtro social, né? A criança não tem, então, o filtro social. Sentir incômodo diante de ambientes e situações sociais, às vezes muito barulho, né? O ouvido mais sensível, luzes, excesso de luzes, luzes que piscam, né? Incomoda, deixa a criança desconfortável, né? Por isso que hoje a gente vê, então, que tem alguns lugares que já são adaptáveis, né? Por exemplo, cinema, tem uma parte ali que é separada justamente para criança, para família que tem uma criança autista, né? Em shows onde o som é mais abafado, né? Às vezes a gente vê muito em cinema ou em shows ou em alguns lugares a criança com fone de ouvido para abafar o som, né? Porque o ouvido é mais sensível, né? Então aquilo ali deixa a criança desconfortável, deixa a criança inquieta, né? Então abafar o som ajuda bastante. Então a gente pode ver, né? A gente pode ver essas características nitidamente no nosso dia a dia, né? A gente pode ver em lugares que a gente vai, que tem bastante gente, certo? Ter seletividade em relação a cheiro, a sabor e textura de alimentos, né? Às vezes a criança prefere sempre comer a mesma coisa, né? Alguns cheiros incomoda, porque o nariz é sensível também, né? Algumas texturas de alimento incomodam, né? A gente vê bastante a criança ter seletividade alimentar, não come de tudo, né? Tem coisas que gosta mais, tem coisas que realmente não come, né? Então, algumas coisas, nas pequenas coisas que a gente consegue observar muito isso, né? Então, é mais um ponto ali que eu trouxe para vocês, certo? Apresenta movimentos repetitivos e incomuns, como balançar o corpo para frente e para trás, bater as mãos, coçar uma parte do corpo, né, como ouvidos, olhos, nariz, eu botei ali, girar em torno de si, pular de forma repetida, reorganizar objetos em fileiras ou em cores. Então, é uma coisa que a gente vê bastante, né? A criança emparelhar um do ladinho do outro ali os carrinhos todos vermelhos junto, azul junto, amarelo junto, ou o formato, né? É interessante, às vezes, a gente vê como que eles reorganizam as coisas, às vezes é por cores, às vezes é por forma, né? Então aí a gente também já vê a diferença de um para outro, nem todos são iguais, então nem todos vão organizar da mesma forma, né?
o balançar das mãos, que eu comentei com vocês, o bater das mãos, bater palma, né? Ter tiques na roupa, por exemplo, puxar alguma parte da roupa, né? Esse meu primo, como eu falei para vocês, ele puxa a parte da camiseta. Então, às vezes, ele tá puxando ali aquela camiseta até não poder mais, né? Então, tem essas características que a gente pode observar, o ficar se balançando, às vezes o movimento das mãos é uma característica muito forte também que a gente consegue observar, eles ficarem balançando os dedinhos e olhando para os dedinhos e se balançando, né? Então, alguns pontos ali que a gente consegue observar. Mostrar interesse obsessivo por assuntos considerados incomuns ou excêntricos, como biologia, paleontologia, tecnologia, datas, números e entre outros, né? Então, a gente vê que para as crianças, vamos dizer, ditas normais, né? Eles gostam de outros assuntos, né? Brincar, desenho, coisas assim. E a gente vê que algumas crianças autistas, alguns adolescentes autistas, eles se interessam por outros assuntos. E normalmente é assuntos que as outras crianças não se interessam, né? Como números, né? Normalmente a gente vê ali a questão da matemática, né? As crianças não gostam muito de matemática, né? Para uma criança autista parece que números já é muito mais interessante, né? Então, essas pequenas coisas, assim, esses pequenos assuntos que chamam mais a atenção deles do que chamaria a atenção de qualquer outra criança, né? Então, bem importante. Ter problemas gastrointestinais ocasionados por quadros de ansiedade. Então, a gente também consegue observar que uma criança autista, às vezes, eles são muito ansiosos, né? Eles têm muita ansiedade. Então, é mais um ponto, mais uma característica, né? Então, hoje eu trouxe aqui um quadro de muitas características para vocês, certo? E, para terminar, além disso, alguns autistas podem manifestar o aparelho trancando a minha língua. Vamos de novo. Além disso, alguns autistas podem manifestar acessos de raiva, hiperatividade, passividade, déficit de atenção, dificuldades para lidar com ruídos, falta de empatia diante de determinadas situações e aumento ou redução na resposta à dor e à temperatura, né? Então, às vezes, o chuveiro muito quente, eles estão lá tranquilos, de boa, né? Às vezes não estão sentindo que tá muito quente, ou tá muito frio e eles estão com roupa curta, às vezes bate e não sente dor, né? Então, não são sensíveis à dor, né? Se cortam, se batem, né, na parede ou algum lugar, não sente nada. Às vezes, excesso de raiva, como eu falei para vocês, de controlar as emoções, às vezes é muito difícil. Hiperatividade e déficit de atenção, por isso se assemelha muito ao TDAH, né? Então, às vezes é muito difícil a gente o TDAH ser, tipo, não diagnosticado, mas ser chegado à conclusão mais rápido, porque às vezes bate com o autismo, assim como o autismo bate com o TDAH, né? A questão da ansiedade, como eu falei para vocês, as características de ambos, né? Então, os dois têm muitas características que se assemelham, né? Então, por isso que às vezes é realmente muito difícil. Bom, então, gente, essa nossa aula foi uma introdução, né, ao autismo, né? Eu espero que vocês consigam e tenham entendido melhor, né? Ou tenham ali acrescentado coisas daquilo que vocês já sabiam, né? Lembrando, uma coisa que eu quero lembrar aqui para vocês, dos nossos certificados, materiais, estão no link, tá? O link fica fixado aqui nos comentários, sim. Então, você pode acessar, vai cair para o pessoal do suporte, tá? O pessoal do suporte vai estar atendendo você, vai estar interagindo ali com você, tá? Tirando as suas dúvidas, caso você tenha, tá? Mas essa aula foi uma introdução, né? Agora a gente vai ter um conjunto de aulas, todas as aulas a gente vai falar um pouco mais sobre o autismo, como eu disse para vocês. O autismo, ele é um assunto com muita base, com muita informação, a gente tem muita coisa para falar sobre autismo, né? É inesgotável, é uma fonte inesgotável, a gente sempre pode aprender mais, né? E toda vez que eu separo as aulas aqui para vocês, eu aprendo um pouquinho mais, né? Eu pego uma informação a mais, então eu gosto muito de separar essas aulas para vocês e eu espero de fato ter sido relevante aqui para você, tá bom? Nesse tempinho aqui, nesses minutos, digamos assim, que ficamos juntos, tá? E eu quero deixar uma frase, sempre gosto de deixar uma frase no final da aula, então não poderia deixar
ser diferente. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Tenho certeza que em algum momento você já ouviu essa frase, mas ela sempre é muito marcante para mim, né? Então, a gente sabe que às vezes adquirir conhecimento só para nós não adianta muito, né? O bom é quando a gente adquire conhecimentos, quando a gente aprende e a gente consegue transmitir para as outras pessoas, então, aquilo que a gente aprendeu, né? E para as nossas crianças não é diferente. Assim como a gente ensina muito eles, a gente aprende muito com eles também. Eu tenho certeza que se você pudesse botar ali nos comentários para mim, né, todas as vivências e experiências que você teve com as suas crianças seriam inúmeras, né? Porque se eu fosse contar todas aqui, talvez eu ficasse aqui até muito tempo contando, porque tenho muitas, né? Então, que a gente possa sempre adquirir conhecimento, que a gente possa sempre aprender e que a gente possa, principalmente, acima de tudo, aplicar tudo que a gente aprendeu, certo? Então, essa é uma aula introdutória. Eu espero ter sido relevante para você. E eu aguardo você aqui nas próximas aulas, hein, gente? Não me abandonem, tá? Tem muito conteúdo ainda, tem muita coisa. Essa foi só a primeira aula, né? E a gente vai ter aí muitas aulas para conversar, para trocar ideia, né? Trocar conhecimentos. Então, eu realmente espero que vocês não me abandonem e que eu possa contar com a presença de vocês na próxima aula, tá? E não esqueça, em questão de certificado, em questão de materiais, você pode chamar o pessoal do suporte, eles vão estar ali para lhe atender, para lhe auxiliar, tudo certinho, tá bom? Beijo para você, aguardo você aqui na próxima aula.